Em 13 de julho de 2014, ocorria a final da Copa do Mundo entre a Alemanha e a Argentina. Naquele dia, Fox Sports, ESPN e Sport TV levaram o jogo para mais de 4 milhões de televisores ligados. No mesmo ano, com as operadoras oferecendo combos de TV por assinatura, internet banda larga e telefone fixo, a TV a cabo atingiu sua maior quantidade de assinantes no Brasil, com 19,6 milhões de domicílios. De lá para cá, o número não parou de cair. Até março de 2026, restavam cerca de 6,2 milhões de assinantes, uma queda de 68% em apenas 12 anos. Essa fuga de assinantes para opções mais baratas como os streamings acelerou a decadência da grade da TV paga. No início de 2025, o grupo Disney encerrou todos seus canais, deixando apenas a ESPN no ar. No fim do mesmo ano, foi a vez da Paramount. A empresa retirou do ar canais como MTV, Comedy Central, Paramount Channel e Nickelodeon. Em ambos os casos, todo o conteúdo dos canais migrou para seus respectivos streamings. As empresas que permaneceram sucatearam suas programações com filmes e séries que já foram exibidos milhões de vezes e raramente colocam produtos novos e exclusivos para estrear na TV por assinatura. Nos Estados Unidos, o maior mercado de TV a cabo do mundo, a crise é ainda pior. De mais de 100 milhões de clientes no auge para cerca de 54 milhões hoje. Para entender o tamanho do auge da TV paga e sua queda, precisamos voltar ao começo. Desde o início do século XX, inventores e pesquisadores buscavam desenvolver sistemas capazes de transmitir imagens a longas distâncias. No entanto, a televisão como conhecemos só ganhou força de fato após a Segunda Guerra Mundial. O sinal analógico, porém, não conseguia contornar grandes obstáculos, como morros, vales e montanhas, tornando difícil a chegada do sinal de TV em cidades pequenas. Mas tudo mudou em 1948 na Pensilvânia. John Walson, dono de uma loja de eletrodomésticos, não estava conseguindo vender seus aparelhos devido ao péssimo sinal da região. Para resolver isso, ele instalou uma antena no topo de uma montanha próxima e estendeu cabos até sua loja e para alguns vizinhos. Nascia ali o conceito de antenas comunitárias, que mais tarde se tornaria conhecida como TV a cabo. A ideia se espalhou rapidamente pela Pensilvânia, Arkansas e Oregon. Aliado a uma economia em forte expansão no pós-guerra, a televisão viveu um verdadeiro boom de popularidade. Apesar das limitações técnicas iniciais, a TV se tornou um fenômeno cultural. Esse período foi dominado pelas três grandes redes que haviam migrado do rádio: a NBC, a CBS e a ABC. Suas programações incluíam noticiários, variedades, sitcoms e talk shows. Com o aumento acelerado do número de lares com TV, surgiram também muitas emissoras locais. O resultado foi uma grande interferência entre sinais, tornando difícil assistir a qualquer coisa com qualidade. Diante do problema, o FCC, órgão do governo que regula as comunicações, decidiu congelar a concessão de novas licenças para emissoras de TV entre 1948 e 1952. Como as cidades do interior ficaram impedidas de ter suas próprias emissoras locais, o público dessas regiões optou por pagar assinaturas de TV a cabo para conseguir captar a programação que vinha de longe. Com essa alta demanda, as operadoras ganharam tempo e dinheiro para melhorar sua infraestrutura. Por isso, mesmo após o fim do congelamento, a TV a cabo não parou de crescer. Em 1966, a TV a cabo deixou de ser algo somente comunitário e atingiu a marca de 1,5 milhão de assinantes. O grande atrativo dela era a chamada importação de sinais. Isso dava possibilidade para as pessoas terem acesso a mais canais e transmissões de grandes ligas. Vendo o público abandonar a programação local em favor desses sinais de fora, as emissoras abertas começaram a pressionar o FCC para barrar este crescimento. Por isso que no mesmo ano, a comissão proibiu a chegada desses canais distantes e obrigando as operadoras a transmitirem apenas emissoras da própria região. Apesar das restrições severas, em 1970 a TV a cabo já contava com mais de 4,5 milhões de assinantes. 2 anos depois, em 1972, o órgão aliviou as regras sobre a importação de sinais e publicou novas regulamentações que abriram caminho para a expansão definitiva da TV a cabo nas grandes capitais americanas. Era o momento perfeito para algo novo nascer. Os anos 70 foi uma época marcada pelo sentimento de rebeldia e por tratar de assuntos mais sensíveis, como foi o caso dos filmes da nova Hollywood. Porém, esse conteúdo mais polêmico não podia ser comentado e nem exibido em TV aberta, devido às regras do FCC, que censurava palavrões e violência.
A necessidade de ter conteúdos diferentes do convencional fizeram com que Charles Dolan, dono da Sterling Manhattan Cable, tivesse a ideia de criar um canal extra, pago, sem comerciais e sem censura, para aumentar seu número de assinantes em Nova York. Com o apoio financeiro da Time Life, começou a operar em 8 de novembro de 1972 a Home Box Office, a HBO. This is HBO. A primeira transmissão do canal foi para cerca de 300 assinantes, que assistiram a um jogo de hóquei e ao filme Uma Lição para Não Esquecer. Por uma taxa extra de $6 ao mês, o assinante tinha acesso a transmissões de hóquei, basquete e boxe, filmes recém-saídos do cinema e especiais musicais e de stand-up. No início, a HBO não conseguia expandir seu alcance além de Nova York e da Pensilvânia, o que limitava drasticamente seu potencial de clientes. Devido a isso, em 1975, o presidente da HBO, Gerald Levin, convenceu a Time Life a investir 7,5 milhões para alugar um satélite por 5 anos, permitindo que o canal fosse transmitido para qualquer lugar do país. O grande teste aconteceu no dia 1º de outubro daquele ano. O canal realizou sua primeira transmissão via satélite, exibindo ao vivo a terceira luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier, direto das Filipinas. O sucesso do evento foi tão grande que o número de assinantes da HBO saltou de 100 mil para 1 milhão em apenas 2 anos. Logo em seguida, um empresário do ramo de outdoors do sul dos Estados Unidos, chamado Ted Turner, decidiu fazer a mesma coisa com a sua emissora, a WTCG. 6 anos antes, Turner havia assumido um canal praticamente falido. Para salvá-lo, ele investiu na compra de clássicos da MGM e da Warner, séries antigas, programas de luta livre e nos direitos de transmissão do time de beisebol Atlanta Braves. Essa estratégia transformou a emissora antes endividada em uma das redes independentes mais assistidas e lucrativas do país. E quando a tecnologia via satélite se tornou uma realidade, Turner não perdeu tempo. Ele logo alugou um espaço no satélite, fazendo seu canal local evoluir para a primeira superestação americana. Em pouco tempo, o canal se transformou em um titã, estando presente em todo o país e somando mais de 2 milhões de assinantes. Em 1979, o canal mudou de nome para WTBS. E vendo o sucesso da HBO e da WTBS, os concorrentes perceberam que tinham que entrar neste mercado. Por isso, a Viacom resolveu copiar o modelo premium da HBO e lançou o Showtime. Em seguida, surgiram canais para os mais variados segmentos, como a USA Network, o C-SPAN, a BET e o Cinemax. Devido ao grande número de canais de filmes, foi necessário pensar em novas ideias de emissoras para atender a outros públicos. Em 1977, na cidade de Columbus, Ohio, a educadora Vivian Horner foi convidada pela Warner para comandar um canal infantil local, o Pinwheel Network. Dedicado a crianças em idade pré-escolar, o canal foi um sucesso na cidade. Isso fez com que a Warner expandisse o sinal para o satélite e o lançasse nacionalmente em 1º de abril de 79, sendo o primeiro canal focado inteiramente no público infantil. A emissora foi rebatizada de Nickelodeon. Enquanto isso, em maio de 1978, o diretor de comunicações, Bill Rasmussen, havia sido demitido do time de hóquei New England Whalers. Sem emprego e precisando de uma nova fonte de renda, teve a ideia de montar, junto com seu filho, uma emissora de TV a cabo para transmitir os esportes locais de Connecticut. Quando foi negociar o aluguel do satélite, Rasmussen viu que em vez de alugar por poucas horas, era mais barato comprar um pacote mensal para transmitir 24 horas por dia com alcance nacional. Com o novo rumo do projeto, era preciso encontrar um investidor. Entretanto, a ideia de passar esportes o dia todo foi rejeitada por todos os bancos. A injeção de capital veio da petroleira Getty Oil Company, que colocou $10 milhões no projeto. No dia 7 de setembro de 1979, a ESPN oficialmente entrou no ar. O desafio era enorme, preencher mais de 8.000 horas de programação sem ter direitos a grandes ligas, como a NBA e a NFL. A solução foi transmitir qualquer coisa que desse para ser narrada, desde campeonatos de braço de ferro, arremesso de frisbee, até futebol australiano. Para dar ordem ao caos e criar o hábito no público, a ESPN criou logo no primeiro dia de existência um noticiário para resumir tudo sobre o mundo dos esportes, o SportsCenter.
Chegando a 1980, a corrida do ouro da TV a cabo estava em seu ápice, o que já tinha causado o nascimento de canais dedicados aos mais variados públicos. Notando isso, Ted Turner percebeu que a informação ainda era refém das grandes redes. Como as emissoras abertas tinham horários específicos e tempo limitado para os jornais, diversas coisas que aconteciam no mundo não podiam ser transmitidas na hora. Querendo que a notícia fosse a prioridade, Turner decidiu criar um canal a cabo exclusivamente para o jornalismo, que estaria funcionando a todo tempo, uma ideia que foi motivo de piada para muitos na época. Mesmo assim, Turner seguiu em frente seu plano. Para cortar custos, estabeleceu o canal em Atlanta ao invés de Nova York, contratou jornalistas recém-formados e investiu pesado na compra de satélites e antenas parabólicas móveis. Seus repórteres podiam estacionar um furgão, apontar a antena para o espaço e transmitir ao vivo de qualquer ponto do planeta em questão de minutos. Após tirar 20 milhões do próprio bolso, Turner inaugurou, em junho de 1980, a Cable News Network, marca que ficou conhecida mundialmente como CNN. No ano seguinte, o executivo da Warner, John Lack, e o produtor, Bob Pittman, perceberam que os adolescentes não se identificavam com a programação da TV tradicional. A ideia deles era misturar dois tipos de mídia e criar um canal a cabo sem programas lineares. Ele funcionaria exatamente como uma estação de rádio, tocando uma música atrás da outra, dando aos jovens a possibilidade de assistir a música o tempo todo. Foi então, quase da noite para o dia, que em 1º de agosto de 1981, tudo mudou na cultura e na indústria musical. Ladies and gentlemen, rock and roll. Literalmente, não poderia haver uma representação melhor do impacto da TV a cabo na cultura do que as 2 primeiras horas da MTV. All right. I want my MTV. I want my MTV. A MTV tornou-se um símbolo cultural, ditando a moda e o comportamento de toda uma geração. Enquanto isso, com a sua linguagem engessada, vários programas clássicos da TV aberta simplesmente não conseguiram acompanhar esse novo ritmo e começaram a desaparecer. Essa era a nova normalidade. Be there as news happens. Catch all-out sports action. Rock to the hottest music and the coolest kid shows. A cultura da TV a cabo estava crescendo rapidamente. Foi uma explosão de cores em um mundo televisivo que antes era monótono. Suas atitudes e seu espírito de rebeldia começaram a se infiltrar nos canais de rede aberta. A febre da TV a cabo não parou na MTV. Ela logo entrou em uma nova era, onde megacorporações passaram a investir pesado no setor. A Discovery construiu um império focado em documentários e reality shows de baixo orçamento, criando canais como o Discovery Channel, Animal Planet e o Discovery Health, além de adquirir o TLC. A Viacom tinha apenas em suas mãos o Showtime, até que em 1986 comprou da Warner, que passava por dificuldades financeiras à época, a MTV, a Nickelodeon, o VH1 e a TMC, por 685 milhões de dólares, e mais tarde adquiriu também o Comedy Central. A Disney foi outra gigante que entrou na briga. O grupo criou o Disney Channel e mais tarde o Jetix. Com a compra da ABC em 95, ficou com participações em canais como a ESPN, Lifetime e o History Channel. Mas em 1996, surgiu o maior conglomerado da TV a cabo, quando a Time Warner comprou a Turner Broadcasting. Sendo assim, além de já ter a HBO, passou a ser dona da CNN, das redes de filmes TNT, TCM e da TBS e do Cartoon Network. Criado em 1992, o Cartoon já era um sucesso estrondoso, graças ao seu catálogo recheado de clássicos da MGM, da Hanna-Barbera e da Warner Bros., que Ted Turner havia comprado ao longo dos anos. Nos anos 90, cerca de 60% dos lares americanos já possuíam algum tipo de sinal, seja ele via satélite ou a cabo. Havia agora mais de 200 canais disponíveis, cada um com uma finalidade específica. Eles construíram suas próprias personalidades, identidades e bases de fãs. Era um mundo totalmente diferente da TV aberta. Os canais focaram no final da década em produzir conteúdos originais, e quem liderou isso foi a HBO. Sem a pressão dos anunciantes e com o objetivo único de atrair mais assinantes, a HBO conseguiu dar liberdade total aos criadores. Ao longo dos anos seguintes, a emissora liderou a era dourada das séries, lançando Sopranos, The Wire,
Deadwood, Rome, dentre tantas outras obras-primas da HBO. Mais tarde, em 96, a CNN viu seu monopólio de 16 anos no jornalismo da TV a cabo sofrer um baque com a chegada de novos concorrentes. O primeiro foi a MSNBC, uma parceria entre a NBC e a Microsoft, com o objetivo de integrar o jornalismo à internet. No mesmo ano, nasceu também a Fox News. Controlada pela News Corporation de Rupert Murdoch, a emissora foi criada para atender a demanda por um canal de notícias com viés conservador, rivalizando diretamente com o tom progressista da CNN. Foi nessa década que a TV a cabo, que já não funcionava apenas por cabos, mas agora também por satélite, ganhou novos nomes e passou a ser chamada de TV paga ou TV por assinatura. Além disso, ela deixou de ser algo exclusivamente americano e começou a se espalhar pelo mundo, chegando a vários países, como o Brasil. Enquanto a TV a cabo já era uma realidade nos Estados Unidos, a tecnologia deu seus primeiros passos no Brasil apenas no finalzinho dos anos 80. As primeiras iniciativas ocorreram de forma experimental no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Em março de 1989, surgiu o Supercanal, a primeira operadora de TV por assinatura do país. Inicialmente, ela oferecia apenas o Canal Mais. O sinal era transmitido de São Paulo e, basicamente, a emissora apenas retransmitia a programação da ESPN Internacional. Apesar do preço alto, da barreira do idioma e de exibir esportes quase desconhecidos por aqui, o Canal Mais conseguiu crescer. No ano seguinte, a operadora alcançou a marca de 22 mil assinantes entre Rio e São Paulo. Esse sucesso permitiu à empresa a adicionar mais 3 canais ao pacote: a TV Música, que era basicamente uma réplica da MTV americana, a CNN Internacional e a emissora italiana Rai. Indo para 1991, o Supercanal passava por um momento complicado. As quedas de sinal, a falta de assistência técnica e cortes bruscos na programação afetaram e muito o caixa da empresa, que só sobreviveu porque o Grupo Abril comprou metade da operadora e sendo agora a controladora da companhia. Após isso, a Abril reformulou completamente a marca, que mudou de nome para a TVA, a TV Abril. A nova operadora manteve os sinais do antigo Supercanal, mas também trouxe a TNT, o Showtime, a HBO e o The Superstation, que exibiam um apanhado dos principais programas da TV americana. A TVA foi responsável por trazer o Cartoon Network ao Brasil, sendo o primeiro canal de desenhos animados a chegar aqui. Alguns anos depois, em 17 de junho de 95, a Abril se juntou com a ABC para fundar a ESPN Brasil. Agora, o esporte chega melhor até você pela ESPN Brasil. Comandada por José Trajano e outros grandes nomes do jornalismo esportivo, a emissora apostou em um estilo analítico e crítico, transmitindo competições europeias e americanas e logo se consolidou como a principal do segmento de esportes no país. Para completar, a operadora incluiu em seu pacote a MTV Brasil, que pertencia à própria Abril e havia sido lançado como canal de TV aberta um ano antes. Ainda em 91, a TVA ganhou um rival, a Globosat, pertencente à Globo, lançou suas operações na capital paulista, quase replicando o modelo americano. A única diferença é que a empresa se propôs a produzir conteúdos específicos ao público brasileiro. A Globosat ofereceu no começo 4 canais aos seus clientes. A GNT, que no início era para ser um canal de notícias, mas como não foi viável manter na época, com o tempo se tornou um canal de variedades. Depois de não conseguir fechar com a HBO, perdendo para a Abril, a Globo criou o Telecine. O objetivo era ser uma espécie de HBO brasileira. O canal fechou acordos para passar os filmes dos maiores estúdios de Hollywood. Se aproveitando dos direitos que a Globo detinha de vários campeonatos, a operadora fundou a Top Sport, o primeiro canal do Brasil que passava esportes o dia todo. Anos mais tarde, o canal mudou de nome para Sport TV. Por último, o grupo criou o Multishow, um canal que transmite documentários, shows, biografias e séries como Simpsons. No decorrer dos anos, a Globo lançou uma variedade de canais na TV paga.
O maior destaque foi a Globo News, o pioneiro em notícias 24 horas no Brasil. Vale lembrar que no início, os serviços da TVA e da Globosat eram mais voltados às classes A e B, devido aos preços altíssimos de adesão e mensalidade. E mesmo com essa barreira financeira, as empresas chegaram a ter filas de espera de meses para a instalação dos equipamentos. Com a consolidação do mercado, a Globo comprou 30% do Multicanal, uma operadora de TV a cabo que operava em locais mais distantes do país. Com isso, o Multicanal tinha se tornado a única a oferecer os canais da TVA e da Globosat no mesmo pacote. Dessa aliança surgiu uma sociedade entre a Globo, o Grupo RBS e os donos do Multicanal, dando origem à NET Brasil em abril de 1993. A companhia dividiu suas operações com a NET, ficando responsável pelo sinal a cabo, enquanto a NetSat assumiu o sinal via satélite. A Globosat, por sua vez, passou a atuar apenas como uma programadora de canais. A NET repetiu a estratégia do Multicanal e comprou inúmeras redes de cabo ao redor do Brasil. Isso acirrou ainda mais a disputa com a TVA, que retaliou retirando seus canais da grade do Multicanal. Enquanto o Brasil ainda construía sua infraestrutura de cabos e lançava seus primeiros satélites de comunicações na década de 90, os Estados Unidos, em 94, vivia a revolução do sinal digital. As vantagens eram claras: estabilidade de imagem, qualidade de som melhor, capacidade para centenas de canais e o uso de mini parabólicas, que eram muito mais fáceis de instalar. A era digital desembarcou no Brasil em 1996, com o nascimento de duas novas empresas. A primeira foi a americana DirecTV, que pertencia à Hughes e tinha como seus parceiros no Brasil a Abril e o Grupo Cineros. Em seguida, a Globo entrou em um consórcio para ser um dos sócios e trazer ao Brasil a Sky, controlada pela News Corporation. A chegada da DirecTV e da Sky causou uma enxurrada de novidades. A DirecTV introduziu pay-per-view, canais interativos, opções de áudio, legendas, guia de programação e sinopses. A Sky tinha tecnologias semelhantes, mas se destacou com o mosaico, que permitia a troca rápida de canais através de um painel com a logo das emissoras. A Sky foi lançada com 81 canais, enquanto a DirecTV começou com 44 sinais. Tanto a Globo quanto a Abril passaram os próximos anos brigando para quem seria o líder no setor. Elas disputavam exclusividade de eventos e canais, parcerias com grandes estúdios, em campanhas de marketing, avanços tecnológicos, e a rivalidade chegou até mesmo aos tribunais. Contudo, em 2000, o setor mergulhou em uma grave crise financeira. Isso ocorreu devido à desvalorização do real em 99, o estouro da bolha da internet e o altíssimo endividamento em dólar contraído pelas operadoras. A NET acumulou mais de 3 bilhões de reais em dívidas, esteve à beira da falência e precisou passar por uma profunda reestruturação financeira. Com todas as empresas passando dificuldades, a Globo e a Abril começaram a perder espaço e foram forçadas a fazer fusões. Em 2006, em decorrência da crise, a Sky e a DirecTV decidiram se fundir. Controlada pela News Corporation em parceria com o Grupo Globo, a nova Sky Brasil tornou-se a líder via satélite. Enquanto isso, na TV a cabo, a NET foi salva pela Telmex, que depois unificou seus serviços com a Claro. Do outro lado, a Abril estava entrando em decadência, o que afetou a TVA, que foi incorporada pela Telefônica, a atual Vivo. Passada a crise, houve um novo impulso com a regulamentação que permitiu que a Claro, Oi, Vivo e TIM pudessem vender seus próprios pacotes de TV por assinatura. O sucesso das operadoras, somado a um bom momento econômico vivido pelo Brasil e a chegada da Copa de 2014, derrubaram os preços e criaram os combos. Isso democratizou mais o serviço, que chegou a alcançar a classe C. Entre 2010 e 2014, o número de assinantes no Brasil saltou de 10 milhões para quase 20 milhões em apenas 4 anos. O Brasil tornou-se o maior mercado de TV paga da América Latina e um dos 10 maiores do mundo. Apesar disso, a TV paga começou a ter seu declínio no mundo todo, principalmente depois do surgimento de uma nova forma de consumir filmes e séries. Depois de anos de expansão, a TV por assinatura começou a se tornar alvo de várias reclamações dos consumidores. A maior delas era a inclusão de comerciais na grade dos canais. Antes, você podia assistir filmes sem ser interrompido. Agora, você era obrigado a ver propagandas e ainda pagar o mesmo preço ou até mesmo mais caro pelo plano. Outra queixa constante era o modelo de pacote fechado. Com os preços das mensalidades aumentando, as operadoras precisavam de alguma forma mostrar que valia a pena pagar tão caro pelos serviços.
Por isso, passaram a oferecer planos com 100 ou até 300 canais. O ponto negativo desse modelo é que, apesar de haver 250 canais em algumas assinaturas, a maioria deles era inútil e dominada por reprises. O assinante acabava pagando caro por esse pacote apenas para ter acesso a 8 canais que, de fato, ele iria consumir. Além disso, as operadoras eram alvos de críticas pelas vendas casadas, realizadas quando ofereciam os famosos combos com TV, internet e telefone, que tinham nas entrelinhas do contrato tarifas e multas em caso de cancelamento. Tentar cancelar o serviço era uma tarefa exaustiva. Os atendentes ofereciam vantagens para você permanecer ou simplesmente ficavam enrolando por horas e horas no telefone até você desistir pelo cansaço. Toda essa burocracia fez com que NET, Vivo e Claro ficassem por anos no topo das reclamações do Procon. Vale ressaltar que a insatisfação com a TV paga não era algo exclusivo do Brasil. As operadoras americanas e europeias aplicavam basicamente as mesmas práticas. Foi nesse cenário que, em 2007, a melhora da internet banda larga foi suficiente para permitir baixar e assistir a filmes online. Ali que a Netflix implementou o que seria o embrião dos streamings. Fundada em 1997, a locadora já fazia algo totalmente diferente da Blockbuster, lançando um plano mensal e sem multas por atraso, permitindo ao cliente pedir vários DVDs de uma vez e recebê-los por correio. Como o modelo deu certo, a empresa conseguiu aprimorar o serviço. Isso permitiu que ela desenvolvesse um site que dava ao assinante a alternativa de ver filmes digitalmente. No início, o streaming era apenas um complemento ao plano físico da locadora. O serviço, embora inovador e barato, teve dificuldades para crescer nos primeiros anos, devido ao baixo número de casas com uma internet que suportasse exibir os vídeos sem travar. A Netflix chegou a muitos países, como o Brasil, em 2011. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados e instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido. E o melhor, Netflix custa só R$15 por mês. Mas não acredite num castor, ouça o peixe. É verdade, experimente, grátis. Mas a sua verdadeira virada de chave para se tornar uma febre mundial começou a partir do lançamento de sua primeira série original, o House of Cards, em 2013. Depois disso, o serviço explodiu em número de assinantes no mundo todo. Na mesma época, o acesso à internet rápida se popularizou, fazendo com que a Netflix conseguisse mudar completamente o jogo. Seu sucesso fez com que Disney, Viacom, Warner, Amazon e até a Apple corressem para criar seus próprios streamings. Diferente da TV por assinatura, as novas plataformas não exigiam contratos de fidelidade, nem compras de equipamentos ou visitas de técnicos. Também não havia intervalos comerciais e os assinantes tinham acesso ao catálogo em qualquer lugar pelo celular. Tudo isso por um preço muito abaixo do cobrado pela TV paga. Com o cancelamento em massa de assinaturas ao redor do mundo, as operadoras passaram a empilhar recordes negativos de dívidas e prejuízos, vendo até mesmo grandes programadoras abandonarem o mercado. Claro que as empresas não ficaram paradas, mas mesmo tentando reagir, não conseguiram disputar de igual para igual com a agilidade e preços dos streamings. Há mais de uma década, a TV por assinatura vive o dilema de como se reinventar. Em um primeiro momento, pensou-se que as operadoras poderiam se apoiar no jornalismo e no esporte. Porém, esses conteúdos passaram a ser disponibilizados cada vez mais de maneira gratuita no YouTube. Outro caminho tentado foi agregar no mesmo plano os serviços de streaming, TV e internet. A Sky, inclusive, tem seguido esse modelo e tem obtido bons resultados. O grande empecilho, no entanto, é o esvaziamento da própria TV paga. Hoje, a maioria das programadoras aposta apenas em enlatados, reservando seus conteúdos originais somente para os seus streamings. Talvez a alternativa mais realista hoje seja mesclar a agregação de serviços com os chamados canais FAST, canais de streaming de TV gratuitos, transmitidos pela internet e que exibem programação linear com intervalos comerciais. A estratégia das operadoras não é criar um aplicativo gratuito como faz a Pluto TV. O plano é usar os canais FAST como um brinde para quem contrata a internet fibra. A Claro, Sky e Vivo já começaram a misturar esses canais gratuitos dentro dos seus próprios aplicativos.
A ideia é rechear a grade com opções de nicho como culinária, desenhos, filmes e esportes, sem que isso custe um centavo a mais para a empresa e convença o consumidor a ficar mais tempo no aplicativo das operadoras. Além de ser uma forma de dar mais volume ao serviço, existe também a tentativa de escapar dos impostos. No Brasil, vender TV a cabo tradicional envolve uma burocracia e uma carga tributária gigantesca. Quando as operadoras entregam canais pela internet, no modelo FAST, o imposto sobre o serviço cai drasticamente. Isso permite que elas ofereçam pacotes básicos a preços mais acessíveis, ou simplesmente os incluem no valor da internet. Após quase 80 anos desde sua criação, a TV a cabo tem ficado cada vez mais irrelevante. Do nascimento da HBO até o auge com mais de 1 bilhão de assinantes mundialmente, ela revolucionou o entretenimento, influenciou a cultura pop e marcou diversas gerações. O streaming representou um novo passo da evolução da mídia. Assim como a TV paga superou a TV aberta, com mais escolha e qualidade, o streaming a derrubou com preço baixo, liberdade e conveniência. Hoje a TV paga perdeu totalmente o protagonismo que tinha. Os canais ainda existem, mas perderam o brilho de antes. A TV a cabo não era só uma tecnologia, era um estilo de vida que hoje só vive na memória de quem pôde presenciar ao menos um pouco daquela era.